eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática Estado de Direito e Democracia Política. As contribuições do texto hoje são da professora Flaviane Fernanda Bittencourt Nóbrega, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O conceito de Estado de Direito assume na literatura nuances distintas. A própria nomenclatura sofre variações em diversos idiomas. Não possui uma acepção unívoca, assim como o conceito de democracia também não o possui. Interessa observar que esses dois conceitos, Estado de Direito e democracia, aparecem em tensão constante na tradição da ciência política. Não obstante a existência de teorias contemporâneas que proclamem sua conciliação, a citar as teorias jurídicas sobre o Estado democrático de direito. Tradicionalmente, o Estado de Direito é colocado em oposição ao conceito de regra da maioria. Esse último, com substância à ideia de democracia, no sentido minimalista, entendida como governo da maioria. A concepção minimalista é compreendida como a que resume o conceito de democracia à mera competição eleitoral. Segundo essa perspectiva, a relação entre Estado de Direito e a democracia reproduziria a relação entre duas instituições, respectivamente, os tribunais e o parlamento. Aqui dentro dos preceitos políticos, nós vamos tratar de dois assuntos importantes: a relação do Estado de Direito, bem como também as suas concepções e as suas análises e entendimentos com relação à perspectiva política que atua dentro desse mecanismo. Assim, a gente pode perceber que em vários momentos, diante dessa relação, dessas informações, estaremos tramitando entre esses dois universos, entre essa perspectiva do que é o processo teórico e entre a perspectiva do que realmente ocorre diante da prática aplicada dentro do universo da política e do Estado de Direito. Vamos então ao nosso próximo slide. Nessa abordagem, o Estado de Direito é situado como instituição que impõe limites às decisões majoritárias, ou melhor, a tirania da maioria. O Estado de Direito representaria, assim, um controle normativo sobre a democracia política, regra da maioria. Importa perceber, todavia, a caracterização de outra situação bastante próxima ao Estado de Direito, mas que dele se diferencia, que é o governo pela lei. Esse último se refere ao Estado de Direito, que existe apenas formalmente, mas não de fato. Essa definição é elaborada por Stephen Holmes. Segundo ele, o governo pela lei remete à situação em que a lei é usada de modo oportunístico como um instrumento para garantir o interesse de determinados grupos, ou seja, a lei produz os efeitos que deveria, em tese, produzir quando é interesse para esse grupo, que possui influência política ou econômica em relação às instituições estatais. Aqui a gente pode perceber as primeiras críticas que vão ser trazidas aqui, relacionado principalmente a esse universo entre o que é a teoria e entre o que é a prática. Também entendendo que dentro dessa característica, os grupos que assumem efetivamente o poder, dentro da ciência política a gente poderia citar as elites políticas, que vão, em outras palavras, conduzir todo esse processo, em muitos casos correndo risco aos interesses próprios com relação aos interesses da nação. Assim, nós temos efetivamente um processo que vai, em outras palavras, abalar a característica da relação democracia. Vamos então ao nosso
próximo slide. Esses grupos atingem primeiro seus objetivos por meio de métodos extralegais, no caso recorrendo à informalidade, que são então submidas dentro da legalidade, logrando desta sorte o direito pretendido. No contexto do governo pela lei, há aparente cumprimento da lei, das regras formais do jogo, enquanto que na realidade a lei é descumprida em sua finalidade e essência. Dessa sorte, a regra formal aparece apenas como uma casca a justificar o suposto cumprimento de uma regra que de fato está sendo violada, mesmo que indiretamente. Isso remete ao conceito de Estado que não é de direito, mas que se justifica pelo direito, o que na expressão de Stephen Holmes é dado tanto por governo pela lei ou governo através da lei, para a vertente teórica que supera a tensão entre Estado de Direito e regra da maioria. O Estado de Direito é uma das dimensões da democracia e com ela não conflita. Percebam vocês que aqui nós entramos efetivamente em um dos grandes problemas, que é a relação da lei, né? Em outros aspectos, como ela é construída e como ela é aplicada. Se é realmente um benefício que nós temos para a sociedade, ou se é um benefício constituído por pequenos grupos que estão no poder. Retomamos a palavra elite para referenciar basicamente esses grupos que agem diante de uma concepção dentro desse controle que se faz a partir do Estado. Em outras palavras, a própria lei também está dentro desse contexto em uma referência de proteção a esses grupos que estão no poder. Vamos então ao nosso próximo slide. É possível se pensar nessa conciliação quando se afasta o pressuposto teórico democrático minimalista, em que o Estado é avaliado como democrático pelo critério eleitoral, ou seja, pela existência de eleições competitivas, livres e limpas para o legislativo e o executivo. Assim, ao se ter em consideração um conceito de democracia mais amplo que engloba dimensões republicanas e liberais, além da concepção puramente eleitoral. O Estado de Direito é concebido como um mecanismo de aperfeiçoamento e garantidor dessa democracia. Segundo Obama, o componente liberal estaria relacionado a alguns direitos que não poderiam ser usurpados por nenhum poder e se a republicana associada ao cumprimento dos deveres públicos que exige cuidadosa sujeição à lei. O Estado de Direito que engloba as características de previsibilidade e igualdade de todos os indivíduos perante uma lei previamente estabelecida, assume maior significação em correlação com a teoria democrática não minimalista. Aqui o autor deixa claro para nós que a relação de você entender o Estado democrático a partir somente de um processo eletivo, sem dúvida nenhuma você traz uma redução à grande dimensão que é o Estado. Ela precisa ser pensada de uma forma ampla, não de uma forma reduzida, o que é efetivamente a crítica que o autor nos traz aqui diante da relação de uma teoria democrática minimalista, que se resume basicamente às discussões relacionadas ao processo eleitoral. Então aqui nós temos uma dimensão muito maior que deve ser apreciada, analisada e compreendida diante da sua aplicação na sociedade. Vamos então ao nosso próximo slide. O Estado de Direito, propriamente efetivo, representaria assim uma dimensão dessa democracia, com o papel relevante de assegurar os direitos políticos, liberdades civis, mecanismos de autocontabilidade, controle e monitoramento, a fim de tornar efetiva a igualdade desses direitos cidadãos, além do constrangimento coercitivo às
potenciais abusos do poder estatal. Um dos indicadores para que a dimensão do Estado de Direito na democracia funcione efetivamente é a existência de um judiciário independente sem a subordinação ou intimidação de outros agentes ou instituições estatais. Nesse mesmo contexto, poder-se-ia citar a importância do Tribunal de Contas independente, de um Ministério Público independente, como instituições de controle que fiscalizam o cumprimento da lei do Estado de Direito. Importa, ao final, reforçar nas palavras de Zarevich o papel de um Estado de Direito que seja efetivo e não meramente aparente. Cabe ao Estado de Direito diminuir o fosso jurídico entre o país legal e o país real, caso queira se erguer uma sólida democracia. Aqui a gente pode perceber que grande parte das discussões se fazem também a partir das instituições, da importância da independência das instituições, como cada qual com a sua função, entendendo que ela não está subordinada a uma única estrutura, mas sim uma relação de responsabilidade diante do contexto, do geral. É um dos aspectos também discutidos dentro dessa característica das análises que faz-se mediante a relação do estudo da democracia, como efetivamente ela deve ser aplicada e, obviamente, as críticas que se fazem a controles que não condizem com efetivamente o princípio da democracia. Assim a gente pode perceber que muitas dessas discussões vão aprofundar no processo da independência dos poderes, no processo também que venha a não beneficiar determinados grupos, como é o caso das elites políticas, que estão dentro desse contexto da gestão, eleitas, né, a partir do voto, e também entender que não podemos efetivamente relacionar o estudo da democracia a partir somente do voto. É muito mais amplo que isso. Estaria então fugindo desses princípios de teorias minimalistas com relação ao próprio estudo da democracia. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo.